Então, hoje vamos na nossa sétima aula, me parece que é, falar um pouco sobre a teologia em si. O que é a teologia? Já entrando em temas assim, né, mas depois de passar essa introdução, ciência e fé, razão, racionalidade e crença. O que é a teologia? Bem, a teologia se baseia em duas realidades prévias. Deus, que se revela, e a fé do homem que acolhe essa revelação. Algo que vem fora de mim e uma atitude interior minha de abraçar aquilo. O acontecimento da revelação diz o manualzinho da Jutta Burggraff, de Teologia Fundamental, o acontecimento é contemplado e conceitualizado por quem busca entender na penumbra a sua inteligibilidade escondida. Contemplado e conceitualizado. Ainda que há sempre um mistério, eu busco entender de alguma maneira. Pois, bem, a narração já é teologia. Como é teologia, a tentativa humilde e arriscada e sempre inacabada de conceitualizar o mistério. Já a própria narração, quando eu descrevo o que aconteceu na cruz, ou o que são os profetas, de uma maneira eu já estou fazendo um discurso sobre essas coisas de Deus, sobre a revelação divina, que é essa teologia. Então, primeiro vem o acontecimento, a entrega de Cristo por nós, e num segundo momento vem a doutrina que trata de expressar esse acontecimento, de narrar, de explicar, conceitualizar, é o que a palavra que usou ali, Jutta Burggraff, né? E algo dessa dinâmica está presente também quando historicamente se começa a usar o próprio conceito de teologia. Quem que é o primeiro cara a falar, usar essa palavra dentro do conceito do cristianismo, teologia, é Eusébio de Cesareia, um primeiro grande historiador da igreja, da história da igreja, e ele distingue, por um lado, teologia, teólogos, né, cursos sobre Deus, como biologia, como outras ciências que são sobre alguma coisa concreta. Teologia é a palavra sobre Deus, o discurso sobre Deus, distingue teologia, conhecimento que podemos ter sobre Deus, sobre a divindade de Cristo, etc. Ele distingue isso da economia. Oikonomia, não tanto economia financeira, como a gente usa hoje, sei lá, no curso de economia, mas em que sentido economia? É esse próprio Deus se revelando na história da salvação. Ou seja, o evento que vai dar origem à conceitualização. O que acontece e o que me faz conhecer como é que é Deus, ou o seu desígnio salvífico. Então, uma coisa é economia, é a norma da economos, é isso, né? Oikos nomos, a norma da casa, como a coisa se administra. Então, como que vem essa salvação, como é que ela se apresenta, né? A história da salvação, a economia da salvação. E distingue Eusébio de Cesareia a economia da teologia, do discurso sobre essas realidades sobrenaturais, né? Que eu vou tratar de conceitualizar, de capturar, de entender dentro das minhas muitas limitações. A passagem dessa narrativa à conceitualização, narrar, entender o que aconteceu e conceitualizar, deu-se na igreja, sobretudo, primeiro, por uma questão muito prática de fazer frente às heresias, quando surgiam diferentes maneiras de expor salvação, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a igreja. Então a igreja tinha que dar resposta, os bispos, os pastores em geral, tinham que dar resposta e dizer, não, peraí, isso aqui não está muito certo, né? Então a teologia vai nascer muito disso, do combate às heresias, e de expressar a fé protegendo ela dos erros, dos desvios. Primeiro por isso e depois, como é lógico, também pelo desejo inerente de aprofundar a fé que tem cada fiel e que vai fazer a partir das categorias culturais de cada momento histórico, né? Por isso se fala que existe uma fé e diversas teologias. A fé é a mesma para todos, mas podem existir diferentes maneiras de apresentar essa fé, ou de discursar sobre ela, ou de conceitualizá-la, né? A gente fala da teologia patrística, da teologia monástica, da teologia escolástica, controvertista, pós-tridentina.
Então são diferentes momentos, são diferentes culturas, momentos históricos lá dos padres da igreja, logo depois do Concílio de Trento, pós-tridentino, então surgiu aqui a escolástica na Alta Idade Média, São Tomás de Aquino. Então são várias, a gente fala dessas várias teologias, de acordo com os momentos históricos, as circunstâncias culturais. E também se distingue as diversas teologias pela sua finalidade. Uma grande divisão é a teologia positiva e a sistemática. O que é a teologia positiva? A teologia positiva é aquela que está mais apresentando a fé em si, né? Então é a teologia chamada teologia bíblica, por exemplo, né? A teologia bíblica estuda mais ali o conceito que aparece na Bíblia, no Gênesis, depois no Apocalipse, depois nos Evangelhos. Então é mais essa apresentação, né? Junto com a exegese, com a leitura, o que está escrito ali, a teologia patrística, o que diziam os padres da igreja sobre esse assunto, sobre aquele outro. Então essa é mais a teologia positiva, que apresenta. E a teologia sistemática é a que trata de sistematizar, de organizar, de conceitualizar. Se distingue também em várias áreas, tem a teologia fundamental, parte da teologia sistemática, mas também é a teologia dogmática, estudo dos dogmas da igreja, a teologia moral é outra parte, a teologia espiritual é outra parte da vida cristã, o seu desenvolvimento no tempo, na busca da santidade. Então, tem várias. E dentro dessas aqui também há outras subdivisões, sobretudo dentro da dogmática. Há então as partes mais importantes, como a teologia trinitária, de Deo Uno e Trino, tratado sobre a Santíssima Trindade, a Cristologia, o tratado sobre Cristo, suas duas naturezas, uma pessoa, tem duas vontades, sim, uma vontade, como é que é no tempo, o Logos, a Cristologia, né? E essas são as duas me parecem as mais importantes, mas também tem, né, Mariologia, estudo sobre os privilégios dos dogmas marianos, a soteriologia, a história da salvação, por que Cristo morreu, por que tinha que morrer na cruz, o estudo dos anjos, o estudo do Tratado da Graça. Então, você vê que há várias divisões da teologia de acordo com a sua finalidade, com o seu objeto, que convém ter presente. E depois, para a gente já ir caminhando, acho que pode ser uma aula mais curta, mas queria falar de 10 princípios que dá São Tomás de Aquino para enquadrar a teologia dentro do conhecimento humano, que convém então a gente ter presente. Primeiro, diz São Tomás, ela se distingue da filosofia por nascer da revelação divina, não diretamente acessível pela razão humana. Então se distingue isso, né? Uma coisa é a filosofia, que vai tratar essa reflexão do homem e tudo, né? A teologia nasce da revelação. Então ele é um elemento que não é diretamente acessível pela razão humana, fácil de entender. Depois, o segundo princípio, ainda que seja a principal das ciências humanas, é uma ciência subordinada às ciências de Deus e dos bem-aventurados. São Tomás fala que a teologia é uma ciência, assim como ele fala que a filosofia é uma ciência. O conceito diferente do conceito que talvez boa parte das pessoas hoje use de ciência, né? Que a gente falava dessa ciência, a partir da revolução científica, que se cria esse conceito da ciência empírica, matemática. Claro, a teologia não é matemática, não é nesse sentido ciência, mas no sentido antigo de ciência, né? Saber certo pelo conhecimento, certo pelas causas. Esse é o conceito antigo da filosofia, né? Da ciência. E ele diz, essa ciência é uma ciência, a principal delas, a principal das ciências humanas, ainda que sim subordinada à ciência de Deus e dos bem-aventurados, ou seja, as pessoas do céu, né? Assim como a perspectiva é subordinada à geometria, ela tem que obedecer aquelas leis. O homem acredita naquilo que Deus conhece. É o nosso conhecimento do homem a partir do conhecimento de Deus que se revela. Uma coisa é o conhecimento que eu tenho do que está acontecendo, do coronavírus na Espanha, ou na Itália, ou em outros. Agora, o meu conhecimento, como eu não estive lá recentemente, vem através do conhecimento de outras pessoas que sim, de alguma maneira estão tendo contato com aquela realidade e estão transmitindo, né? Então, de uma maneira, a ciência daquela pessoa, que é ela assim empírica e imediata, e para mim é de forma mediada, né? É através daquela pessoa. Não é imediatamente que eu tenho acesso àquele objeto. Então Deus conhece e Ele, ao revelar, me faz conhecer através. Então
É a ciência subordinada à ciência de Deus. Esse é o segundo princípio que dá Santo Tomás. Depois, em terceiro lugar, embora a teologia seja múltipla quanto ao seu objeto material, os eventos históricos, os anjos, as ações humanas, etc., é una quanto ao seu objeto formal, aquilo que é divinamente revelado. Como entender isso daí? Objeto material, objeto formal. Objeto material é a coisa em si, a matéria que eu estou me debruçando sobre. E o objeto formal é a maneira como eu me debruço, o ângulo de visão, essa é a forma, né, com que eu se molda aquela ciência. Eu posso ter o mesmo objeto material com diferentes objetos formais, diferentes ângulos. Eu vou estudar o cachorro do ponto de vista físico, né? Eu vou arremessar numa catapulta e ver o movimento. Agora eu vou estudar do ponto de vista biológico, agora sociológico, histórico, como é que era o cachorro no Egito. Então é o mesmo objeto material com diferentes objetos formais. E eu posso fazer também o contrário. Posso ter o mesmo objeto formal com diferentes objetos materiais, né? Aplicar os princípios da física para diferentes objetos, para diferentes situações no espaço sideral ou nas micropartículas. São diferentes objetos materiais, mas com o mesmo objeto formal. Então, a teologia tem sim vários objetos materiais diferentes, nesse sentido ela é múltipla. Eu posso estar estudando o livro de Jó, ou posso estar estudando a moralidade do não pagar imposto, a imoralidade, né? São objetos materiais diferentes. Mas o objeto formal é o mesmo. O que dá unidade a toda a teologia é porque a gente vai estudar essas coisas todas de acordo com aquilo que foi divinamente revelado, a partir da revelação. É o que dá unidade à teologia, é o seu objeto formal, explica Santo Tomás. Quarto princípio. Além de especulativa, é uma ciência prática. Então tem, sem dúvida, uma parte especulativa, falando sobre os anjos, né, falando sobre Cristo, sobre a Santíssima Trindade, em certo sentido também a escatologia, que é essa parte que estuda as realidades últimas da vida, o céu, o inferno, o purgatório, etc., né? Então é, em certo sentido, especulativa, mas também é lógico que tem uma parte muito prática. A teologia tem uma parte muito prática. Por exemplo, na teologia moral, né, onde isso é mais óbvio, né, que se dirige muito diretamente ao agir humano, como é que eu devo me comportar nessa circunstância, como é que um cristão deve agir na sociedade, de acordo com na política, ou de acordo com as dificuldades jurídicas, ou com a necessidade de uma pessoa mais necessitada. Então isso é, sem dúvida, que tem o próprio Evangelho tem uma parte moral muito prática, né, muito patente, ser uma montanha, já no Antigo Testamento os 10 mandamentos, né? Então é uma ciência especulativa, mas também prática. Quinto princípio, é superior às outras ciências pelo seu objeto material e formal, que é Deus, né, em certo sentido, em última análise, e pela certeza da adesão às suas conclusões, que também vem de Deus. Então a teologia tem essa dupla superioridade, porque estuda aquilo que é mais nobre, né? Me lembro de um padre, meu segundo diretor espiritual, que ele fez engenharia, mas depois se namorou da filosofia, enfim, seus estudos sacerdotais, sobretudo, se dedicou muito à filosofia. E ele brincava, né, tinha que ter engenharia civil. Tá bem, engenharia civil é legal, mas estudar, né, o concreto, como fazer um vaso sanitário, tudo bem, é preciso que alguém faça. Agora, se eu posso me dedicar, né, ao mundo das ideias, e o bem, e Deus, e o belo, isso é muito mais elevado, né? A gente falava meio brincando, meio o objeto material é muito superior, né? Ele falava da filosofia daquele que da engenharia civil em concreto. Sem dúvida que a teologia vai estudar aquilo que é mais amável, né? Que é Deus, que é a beleza, aquilo que é mais elevado. Então, pelo seu objeto material, nada superior a Deus. Então, por mais que eu possa pensar, puxa, é mais interessante estudar, né, a sociedade do que estudar o cachorrinho, porque o homem, ou estudar antropologia, o homem é mais superior. Bem, pode ser, mas nada mais superior do que Deus. Por isso, nesse sentido, a teologia é superior. E também, explica Santo Tomás, pela certeza dessa adesão que a teologia é capaz de ter às suas conclusões, porque de alguma maneira também vem de Deus. Claro, como a gente falou, uma coisa é a fé, outra coisa é a teologia. Tem uma fé, várias teologias.
Mas, enquanto ela está aderida à fé, a fé, sim, vamos dizer, pela graça, né? A fé é um dom, é uma virtude teologal, então a gente pode ter uma certeza daqueles princípios, não assim em outros dados científicos, né? Que podem ser mais ou menos fruto de um erro ou de uma... Mas os dados de fé nos dão uma certeza também superior aos dados das outras ciências, né? Para essa explicação e tudo mais. Sexto princípio é sabedoria, pois é conhecimento do mundo a partir do mais elevado, que é o próprio Deus. Então, tem uma coisa é sabedoria, outra coisa é informação, se costuma falar, né? É o dado prático, outra coisa é aquilo meditado. Então, os dados que nos vêm sobre, que nos chegam, né, que a gente vai trabalhar na teologia, vieram da comunicação do próprio Deus, portanto, eles já são carregados de toda esse filtro do que realmente importa, ou já o que realmente é mais importante, então já chega com um sentido de sabedoria superior a... Não tem nada ali desimportante, uma coisa ali que não tem... Não, a revelação é toda ela importantíssima, né, para a nossa salvação, então em sentido também de algo, não só um conhecimento, por conhecimento, mas de sabedoria, enquanto enriquecedor da vida humana. Sétimo, seu objeto central é Deus, ao redor do qual se organizam todos os outros. Você poderia dizer, mas o que é? O que tem a ver teologia moral, no sentido, quando você está falando de sofrer de impostos, ou teologia moral sexual, sobre isso? Como é que chama isso teologia? Por que eu estou falando de teologia se eu estou estudando um assunto ali de comportamento humano? Bem, é teologia, estudo sobre Deus, porque ao redor de Deus se organizam todas as coisas, né? A teologia moral foca a ação humana em função ao fim último, que é o próprio Deus. Então, de uma maneira, por mais que Deus não seja o objeto material mais imediato que trata as diferentes partes da teologia, sempre é, em última análise, o objeto central ao redor do qual se organizam todas essas verdades, né, e esses conhecimentos. O oitavo princípio de São Tomás é a teologia argumentativa. No diálogo com os que negam com seus princípios, utiliza a autoridade dos artigos de fé, com os que os aceitam, ou a luz da razão para demonstrar a não irracionalidade da fé. Então, é assim argumentativa, não é uma coisa assim fideísta, né? Acredita e pronto, não discute, não vem com história, tem que aceitar isso aqui, acabou. Não, teologia é argumentativa, como a gente já viu, né? Como Jesus argumentava, citava lá o Antigo Testamento, usava da lógica. Também a teologia se presta ao diálogo, ao argumento, seja assim, citando argumentos de autoridade, isso faz parte, ou com raciocínios lógicos também. Depois emprega metáforas para chegar ao inteligível por meio do sensível. O conhecimento de Deus é sobretudo analógico, se costuma falar na teologia, né? Ou seja, não é nem unívoco nem equívoco, é analógico. Eu tenho que usar, a partir do conhecimento que eu tenho do mundo, eu vou extrair, fazer analogias a partir daquilo com Deus. Deus é belo, com certeza Deus não é feio, Deus é belo, mas o meu conceito de beleza está limitado à minha experiência, então eu tenho que pegar, saber que eu aplico esse conceito para Deus de forma analógica, que a beleza de Deus ultrapassa tudo que eu já vi na minha vida de belo, então, mas eu conheço o belo, e o belo é uma maneira de conhecer realmente a Deus. E a maneira que eu expressar esse conhecimento analógico vai ser muitas vezes através de metáforas. O próprio Cristo usa as parábolas, na verdade, então eu faço imagens e uso conceitos sabendo da sua imperfeição, sem ter isso presente, né? Mas sabendo que eu posso chegar a um conhecimento inteligível através do sensível, né? De uma maneira que a própria revelação nos sugere isso. E por último, diz São Tomás, a teologia conhece a diversidade dos sentidos das Escrituras, o literal e os derivados sentidos espirituais. Uma coisa tem um sentido espiritual, né, de cada passagem, então eu preciso ler nesses diferentes sentidos, né, nessas diferentes profundidades. A Escritura sempre tem grandes profundidades diferentes, e é importante também jogar com isso, entender diretamente essa passagem está dizendo tal coisa, mas também se refere a uma realidade espiritual que a gente pode enxergar aqui sendo retratada, né? Então, é isso por essa aula, né? Para a gente entender um pouco melhor o que é a teologia.